Oi, e aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado os dias? Me contem aí nos comentários. E hoje eu resolvi contar um pouquinho para vocês sobre uma coisa que muitas vezes é polêmico, muitas pessoas acreditam, muitas pessoas não acreditam, envolve alguns mistérios, né? Sobre a vida, sobre o que existe além dos nossos olhos, né? Além do que os nossos olhos podem ver. Então, se eu fosse contar aqui para vocês experiências sobrenaturais que eu já vivi, provavelmente eu ficaria aqui umas 2 horas falando para vocês. Não necessariamente que eu tenha visto, mas coisas que eu senti, que eu ouvi. Então, são muitas experiências aí desde quando eu era pequena. Não é histórias, tá, gente? É fatos reais, porque aconteceu comigo na época que eu morava no Japão. Muitos aqui que acompanham o canal já devem ter visto os meus vídeos aí que falam sobre essa época em que nós moramos no Japão. Eu do ano de 2000 ao ano de 2009, foi quando a gente voltou. Todos aqui sabem, né, ou pelo menos já ouviram falar que o Japão ele é um país onde muitas pessoas tiram a própria vida, né? É um país com taxas de suicídio bastante altas. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a história aqui que eu vou contar para vocês, mas muitos dizem que é um país muito carregado, tem uma energia, digamos assim, mais pesada por causa desses fatos que ocorrem por lá. E sempre coisinhas estranhas aconteciam, né, gente? Então eu sempre morei em apartamentos, apartamentos antigos, né, onde muitas pessoas passam, apartamento alugado, então muitos moradores diferentes, né? A gente nunca sabe qual é a história das pessoas que passaram por lá. Mas enfim, quando eu morava na cidade de Shiga, era muito engraçado, né? Aliás, era curioso, era estranho, porque algo que sempre acontecia era que eu, né, levantava cedo para ir para trabalhar, e eu e o meu marido a gente sempre trabalhou em horários opostos. Eu sempre trabalhei durante o dia e o meu esposo ele alternava uma semana de dia, uma semana à noite. Foi assim durante 7 anos. E quando eu chegava em casa, as luzes estavam sempre acesas e ele falava que ele apagava a luz. E ao contrário também, muitas vezes quando ele chegava, ele falava que as luzes estavam acesas e eu tinha certeza que eu apagava a luz, até porque a gente sabe que, né, não está usando, desliga para economizar. Mas enfim, era coisa que acontecia, então a gente não ligava muito mais, já tinha acostumado com aquilo. A gente apagava a luz e a luz sempre estava acesa. Então, não sei o que acontecia. Há duas experiências que marcaram bastante, algo assim bem estranhas que aconteceram comigo lá no Japão. A primeira vez foi quando eu estava assistindo, eu lembro que era um domingo, e eu gostava muito de assistir filme de terror, gente. Mas eu assistia muito, 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 muito. Era assim, todo o meu tempo livre, ou era lendo, e sempre gostei de ler livros investigativos, criminais, de assassinatos, esse tipo de livro. E também assistia filmes, né, de serial killers, de assassinatos, coisas assim. E esse dia, meu marido nunca gostou de assistir esse tipo de filme. E nesse dia eu tava assistindo, eu lembro que era o filme Premonição, acho que era Premonição 5, não tenho certeza, mas era um desses aí, tem vários, né? E eu comecei a assistir, ele falou que não ia assistir, que ia deitar, porque na outra semana ele estaria trabalhando na parte da manhã, então ele teria que acordar cedo, e ele foi dormir e eu fiquei assistindo. Eu assisti o filme, fui dormir, não tinha problema com isso, eu assistia e não tinha problema depois de ficar com medo, nada disso, até porque eu estava acostumada, né? E no outro dia ele levantou mais cedo e foi para o trabalho. Eu levantei cedinho também, porque eu tinha o meu filho Henrique, na época era bem pequeno, então eu levantava um pouco mais cedo para arrumar ele, porque a van escolar dele passava bem cedo, ele ficava o dia inteiro na escola, gente, era uma rotina bem sofrida, bem judiada, então ele saía de casa tipo umas 6 e pouco da manhã e chegava 6 e pouco, 7 horas da noite, se eu não me engano, era mais ou menos esse horário, então
Era bem difícil a nossa vida, né? Cheia de sacrifícios aí, mas faz parte. Então eu arrumei ele e ele foi, coloquei ele na van e eu voltei a deitar. Eu sempre tinha uns 20 minutinhos a mais para voltar a deitar antes de dar o meu horário de me arrumar para sair trabalhar. E eu deitei, mas eu tava acordada, gente, não daria tempo de eu pegar no sono e ter um pesadelo, eu tava acordada. Eu fechei o meu olho e depois de alguns minutos com o olho fechado, eu escutei uma voz que falou no meu ouvido. Eu estava deitada exatamente desse lado. E essa voz me falou: não brinca comigo. E nesse momento, gente, eu arrepiei inteira. Eu fiquei com muito medo, porque era muito nítido. Era algo que eu realmente ouvi. Eu não estava dormindo. E então eu cerrei os meus olhos mais fortes ainda, porque eu fiquei com medo de abrir os olhos. E eu senti como se a minha cama fosse afundando. Sabe quando alguém sobe em cima da tua cama e deita nas suas costas e a cama vai afundando? Assim, um peso, como se fosse o peso de uma criança. Vai afundando o colchão assim, mas não, eu sentia que não era um peso muito grande, né? Era uma coisa leve, mas eu senti que o colchão afundou. E nesse momento, então, eu como que levei um choque, né, gente? Eu pulei da cama, saí correndo, fechei a porta do meu quarto, nem olhei para trás. E as minhas roupas, elas ficavam no quarto do meu filho, né? Nesse apartamento que a gente morava lá no Japão, tinham 2 quartos. E no quarto do meu filho tinha aqueles guarda-roupas que é embutido na parede, sabe, gente? Igual os guarda-roupas que vocês veem em filme, tipo Grito. Minhas roupas ficavam no quarto dele, eu fui, me troquei e saí para o trabalho. Comentei depois com o meu esposo, com a minha cunhada. E a minha sorte nessa época, gente, que o meu marido, ele ficou... Aconteceu alguma coisa no serviço dele que ele ficou quase um mês sem trabalhar à noite. Então, nessa época eu fiquei sim com receio, com um pouco de medo, mas eu tive muita sorte dele ficar esse período em casa durante a noite, né? Então foi passando, né? E os dias se passaram em meses, eu não lembro quanto tempo depois que esse outro fato aconteceu, que eu vou contar pra vocês agora. E que foi mais, não sei se mais estranho tanto quanto o primeiro. Então, a mesma situação. O meu marido, eu acho que estava trabalhando à noite, então ele não tinha chego, porque eu sempre saía para trabalhar antes dele chegar. Coloquei meu filho na van, meu filho saiu para ir para a escola, eu voltei a deitar e estava dando uma cochiladinha ali quando meu celular tocou. E quando meu celular tocou, eu acordei assustada, porque eu ia trabalhar de carro e eu imaginei que eu tinha perdido a hora e quem estaria me ligando era minha cunhada, já que eu daria carona para ela, eu dava carona para ela todos os dias. Era caminho, eu passava, eu pegava ela e a gente trabalhava juntas na mesma empresa. E o meu celular tocando, então eu abri meu celular, era aquele celularzinho que abria, sabe? E quando eu olhei no visor do meu celular, estava escrito a casa. Esse número que estava ligando para o meu celular era o número da minha residência. Era o meu telefone que estava na sala, meu telefone residencial que ficava na sala, estava ligando para o meu celular, né? Quando eu registrei o meu telefone residencial no meu celular, eu coloquei a casa. E era assim que estava no meu visor. Gente, é muito estranho, é muito surreal essas coisas, né? E nesse momento eu desliguei o meu celular, eu só fechei ele, ele desligou. Então eu tomei coragem durante alguns segundos, minutos, não sei. Eu levantei, né? Eu tinha que trabalhar. Fui até a sala me certificar que realmente não tinha ninguém ali, porque eu sabia que meu marido não estava, meu filho não estava. E, né, mais uma coisa estranha tinha acontecido, porque não tinha realmente ninguém em casa, só estava eu. E mais uma vez eu relatei esse acontecido para algumas pessoas, para minha cunhada, alguns amigos do meu marido. E passou, gente, passou. E foram essas as 2 situações bem estranhas que eu vivi lá. É algo que aconteceu comigo, né? E existem muitos relatos, não só no Japão, mas no mundo inteiro, de coisas sobrenaturais, coisas que a gente não vê, mas que estão à nossa volta, né?
Eu acredito muito que existe, assim como eu acredito em Deus, né, que é a força do bem e que nos abençoa, nos protege, eu também acredito nas forças ocultas, né, nas coisas que existem e que são más, né, que são ao contrário do bem. Então, por isso que a gente tem que se apegar às coisas boas, né, da vida, sempre orar, sempre fazer, procurar estar mais perto de Jesus Cristo e buscar termos sempre a presença dele na nossa vida, no nosso lar, né, na nossa família, para que essas coisas possam se afastar de nós, né. Então, nesse momento, talvez tenha sido um momento mais eu estava mais suscetível a esse tipo de coisa, né? Talvez eu tivesse dado alguma brecha para esse tipo de situação, né? Está acontecendo comigo, mas de lá para cá eu não tenho tido mais experiências assim, mas como eu falei para vocês no início desse vídeo, quando eu era criança, sim, tive muitas experiências, muitas coisas estranhas que não só eu, mas como a minha mãe também presenciou junto comigo. Como eu falei para vocês, a gente nunca viu nada, mas escutamos muitas coisas e sentimos muitas coisas. Para falar a verdade, eu cheguei a ver, sim, gente, é um fato muito estranho, mas que não vou compartilhar nesse vídeo com vocês, não vai ficar muito longo. Então comentem aí o que vocês acham dessas histórias, gente, né? O que vocês acham, se vocês acreditam, se vocês não acreditam, se vocês já tiveram alguma experiência parecida. Então deixem aí nos comentários, eu só queria mesmo contar um pouquinho sobre essas minhas experiências malucas aí, saber o que vocês têm para me contar. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Não esqueça de deixar o like caso tenham gostado do nosso bate-papo. Se inscrevam no canal caso não forem inscritos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!